Ok, já vamos iniciar então a live. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Carlos Akira. Eu sou professor de metafísica oriental, ênfase em astrologia chinesa e feng shui tradicional. Trouxeram uma ideia aqui para o Ocidente de que feng shui seria a ferramenta ideal para solucionar todos os problemas da vida. Tá? Isso não é uma verdade. Porque quando você estuda a escola clássica, feng shui, ele é atrelado ao estudo também da astrologia. Por quê? Porque feng shui, ele fala do potencial energético da casa. Astrologia, ele fala do potencial energético de você. Tá? Quais são os seus potenciais energéticos que você tem? Né? Quais são os seus dons? E quais são as suas falhas? E falhas, como eu havia dito em outras lives, ela não vem, a astrologia, ela não aponta a sua falha como um defeito. Ela aponta para que você possa administrar essa falha, e o chinês diz que uma falha bem administrada, ele passa a ser virtude. Tá? Então, quando você administra bem a sua falha, a sua probabilidade de êxito é aumentada. Tá? Então, em termos de resultado de vida, eu daria o seguinte percentual. 40% é o mapa da pessoa. Tá? Porque o mapa, ele traz toda a sua configuração em termos de ganhos, qual a sua vocação que você tem para gerir dinheiro, qual a vocação que você tem para ser uma pessoa carismática, qual a sua capacidade intelectual, qual a sua capacidade emocional e quais são as épocas melhores para você. Então, 40% é mapa. Né? 30% é feng shui. Outros 30%, o que seria? Eu colocaria 20%, seria as opções que você faz na sua vida. Porque, lógico, se você fez uma opção errada no momento errado, daí para frente, o resultado vai ser bem negativo. E 10% é aquilo que nós chamamos de sorte. Só que sorte, em termos de astrologia, não é aleatório como é no horóscopo ocidental. Sorte é você estar no momento certo, no local certo, fazendo a ação correta. Isso é sorte. Ok? Então, como é que funciona? Como é que você vai montando um score para ter um score alto para sucesso? Tá? O que me diz a experiência é que 40% do pessoal, ele tem um mapa que é chamado mapa de opções. O que são mapas de opções? São aquelas pessoas que querem ter tudo, mas ela tem que fazer uma opção. Por exemplo, vamos separar a nossa vida em saúde, relacionamento, finanças, tá? E profissões. Então, o que acontece com o mapa de opções? Se você quer profissão, alguma coisa você vai ter que largar de mão. Então, muitas vezes, você escolhe uma carreira, uma profissão, com essa profissão você ganha dinheiro, você ganha destaque, mas o seu relacionamento não vai dar certo. E aí, não vai ser feng shui que vai fazer que isso dê certo.
né? Então, o mapa é muito importante, porque através do mapa eu sei qual a estrutura que aquela pessoa tem em termos de relacionamento, em termos de dinheiro, em termos de profissões, e qual a fase que ela está passando naquele momento. Tá? Vamos supor que você estivesse passando por um inverno da sua vida. Ok? Então, você passa, quando você tem essa informação, você sabe quais são os cuidados que você tem que ter no inverno. Ok? E quando eu entro com um projeto de Feng Shui, é para quê? É para minimizar o impacto desse inverno na sua vida. Então, por exemplo, você foi pego de surpresa no inverno. Então, eu monto um projeto que ele possa te dar um suporte para você ter um pouquinho mais de ganho, tá? Para cuidar da tua saúde. Tá? Então, tentar minimizar o impacto desse inverno na sua vida. Agora, tem muita gente, por exemplo, que está em plena primavera da sua vida e não sabe. Então, é o momento de ela aproveitar para começar a plantar alguma coisa e ela não sabe, ela pensa que ela está no inverno da vida dela. Tá? Então, todo a consultoria de Feng Shui, ela tem que vir acompanhada do mapa. Porque quem fala do potencial seu é mapa, não é Feng Shui. Feng Shui fala potencial. Agora, quando você une as duas ferramentas porque o objetivo de Feng Shui não é a casa. O objetivo de Feng Shui é neutralizar as energias negativas que possam te atrapalhar e otimizar as energias positivas para te ajudar. Então, o fundamento de Feng Shui é para o humano, é para as pessoas que moram naquela casa. Então, qual é o principal objetivo do Feng Shui? Não é a casa. Agora, para eu entender esse humano, eu preciso ter o seu mapa astrológico. Então, quais são os 5 princípios básicos que norteia, por exemplo, a astrologia chinesa? Uma é o destino. Destino é aquele momento que você não pode optar por exemplo, pelo país onde você nasceu, pela cidade onde você nasceu, pela família onde você nasceu. Isso é um destino. O segundo seria procurar gerar bons karmas. Tá? Porque quando você gera um bom karma, você gera boas energias, automaticamente você recebe boas energias. Tá? Terceiro, educação. Tá? Educação. Educação em todo sentido, uma educação, uma postura ética. Não só social, mas uma postura frente ao meio onde vive. Depois eu vou entrar nesse assunto em termos de Feng Shui. Tá? E o último é o esforço. O esforço que você faz para conquistar alguma coisa na sua vida. Se você não fizer a sua parte, não vai ser Feng Shui que vai fazer alguma coisa. Por exemplo, eu digo para você que você tem um potencial para ser para medicina. Se você não se esforçar para entrar numa faculdade de medicina, não vai adiantar de nada. Se você não se esforçar para se empenhar e se formar em medicina, também não vai adiantar de nada. Então, seu esforço é importante. Isso em termos de astrologia chinesa. Agora, como é que funciona em termos de Feng Shui? Então, vamos começar do básico. Nós, humanos,
Nós temos nossos altos e baixos emocionais. Então, tem época que você está triste, tem época que você não está bem, tem época que você tá feliz porque você teve alguma conquista ou teve uma boa notícia. Todas essas energias, gerada por nós humanos, ela é uma energia densa. Né? E essa energia ela fica impregnada no ambiente. Agora, você imagina uma casa onde as pessoas brigam, uma casa onde as pessoas não têm atitude correta, uma casa onde as pessoas falam palavra pesada, palavra de baixo calão, tudo isso vai repercutindo dentro do seu ambiente. Agora, multiplica isso pelo ano, pelo tempo que a pessoa mora nesse ambiente. Chega uma hora que essa energia ela acumula dentro da casa de uma tal maneira que ela começa a refletir em cima da vida de cada um. A energia é uma só, mas ela pode refletir de uma maneira diferenciada em cada elemento, porque nós somos únicos. Então, por exemplo, pode ser que para uma pessoa ela afeta a saúde, pode ser que para outra pessoa ela vai afetar o trabalho, pode ser que numa outra pessoa ela vai afetar as finanças. Então, essa educação, essa correção de atitude que você tem perante o seu ambiente, ela é fundamental. Porque casa, em termos de Feng Shui, é um local sagrado. Sagrado por quê? Porque é onde você convive com pessoas que são caras na sua vida, sua família, por exemplo. Então, todo cuidado é pouco para a manutenção dessa energia. E para isso eu sempre recomendo que a cada ano as pessoas façam uma limpeza energética. Tá? Todo ano a pessoa faça uma limpeza energética para zerar a energia do ano e começar um ano novo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que pode melhorar seu score. Talvez vocês não saibam, mas através do ano de nascimento eu consigo montar um baguá direcional. Ok? Deixa eu até mostrar como é que funciona esse baguá. É mais ou menos isso aqui, tá vendo? Isso aqui são as direções. Opa, aqui são as direções. Aqui temos graus e são as direções. Então, aquilo que está escrito em vermelho são as direções positivas e aquilo que estão em preto são as direções negativas. Então, quais são as direções positivas? Eu não vou falar em chinês, eu vou dar um número para vocês. Então, mais 90 seria a energia mais forte, mais propícia. Então, a gente diz que é a energia da prosperidade. O mais 80 é a energia medicinal. O mais 70, aliás, é a energia do relacionamento. E mais 60 é a energia da paz de espírito. O menos 90 é a energia do catástrofe. Catástrofe financeira, catástrofe familiar. O menos 80 é a energia da briga, discussão, assalto e roubo. A energia da menos 70 é a energia dos acidentes e dos litígios. E o menos 60 é a energia do contratempo. Vocês já devem ter conhecido pessoas que têm o pé frio. Nada dá certo. Tá? Então, dependendo da direção que você senta, por exemplo, essa direção, e dependendo da direção que você dorme, tá? Quando eu estou sentado numa direção positiva, o que eu recebo? Uma energia positiva. Por onde? Pelos meus chakras. Quando eu deito na direção de uma direção positiva, tá? Eu recebo pela cabeça essa energia.
Então, a direção com que eu durmo, ela é muito importante. E aí eu vou tendo score energético. Então, vamos supor, eu estou, por exemplo, aqui é meu escritório. Aqui vale, por exemplo, em termos de energia, ele vale mais 70. Ok? E eu vou ver, eu tenho 4 paredes, dessas 4 paredes, qual a melhor energia que eu tenho. Então vamos supor que nessa direção ele vale mais 80. Mais 70 e mais 80, tá? Ele vai me dar quanto? 150 pontos. E eu vou escalando esses pontos. Porque eu poderia estar, por exemplo, numa energia, num local que vale mais 80 e numa direção menos 90. Mais 80 menos 90, eu tenho menos 10 de score negativo. Isso começa a afetar a minha vida. Tá? Para vocês terem uma ideia, a pessoa que dorme em uma direção menos 90, ela tem uma grande probabilidade de ficar estéril e, se engravidar, ela ter aborto. Tá? A pessoa que dorme em menos 80 é uma pessoa sujeita a nervosismo, sujeita a brigas, aquela pessoa estourada, tudo por causa de direção. Então, são técnicas simples que você pode melhorar o teu score de sucesso. Ok? Isso falando de Feng Shui. Tá? Toda casa, por exemplo, ela tem uma inclinação, ela tem um potencial. Tem casas que tem potencial para gerar dinheiro. Mas de que maneira? Como é que eu faço para ganhar dinheiro? E aí que Feng Shui diz, essa casa as pessoas ganham dinheiro dessa maneira. Por exemplo, as pessoas ganham dinheiro tendo bons relacionamentos, pessoas que indicam. Tá? Então, é uma casa que a pessoa ela tem que ser uma pessoa diplomata, uma pessoa cordata, ela tem que ser uma pessoa diplomata, que é a maneira de ela ganhar dinheiro. Ok? Agora, tem casas que é boa para poder. Poder, o que quer dizer poder em termos de Feng Shui, em termos de astrologia? Poder é o reconhecimento por aquilo que você faz. Tá? Então você se destaca, tá? Porque essa casa tem o potencial de fazer você se destacar, e as pessoas dizem, não, fulana ou ciclano, ele é bom naquilo que ele faz e vale a pena pagar o preço que ele cobra. Então, é importante, em termos de Feng Shui, eu saber qual é o potencial da minha casa e o que ele me sugere. Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Tá? Porque se o potencial da casa ela tem o ganhar dinheiro através de relacionamentos, não tem outra maneira. Tá? Você pode até fazer uma aplicação, mas não vai render tanto dinheiro quando você aplicar. Então você entra na sintonia energética da casa. Cada casa tem uma sintonia. A questão do relacionamento. Então, imagina uma pessoa que esteja dormindo numa direção menos 60. Vamos falar em termos de relacionamento. Quais são as consequências que ela pode dar na vida dela? Primeiro, escolhas erradas. Então, vocês já ouviram falar de pessoas que sempre fazem escolha errada. Né? Isso é um problema. Ou o relacionamento começa bem e começa a ter um contratempo. Um relacionamento que inicia e não termina. Então, tudo isso tem influência em vários setores da nossa vida.
Então, entrar só com técnica de Feng Shui, sem saber o mapa da pessoa, também não adianta. Então tem que se balancear. Aquilo que eu posso potencializar em termos de mapa, porque o mapa vai me dizer de que maneira eu devo agir na minha vida, quais são, o que eu vim fazer, quais são as minhas capacidades, quais são os meus talentos e quais são as minhas falhas. A hora que eu passo a me conhecer, passo a administrar isso, a probabilidade de sucesso é maior do que aquela pessoa que não se conhece. E quanto à casa, a hora que eu passo a conhecer o potencial que essa casa me dá, eu entro em sintonia com essa casa, eu entro em harmonia com essa casa. Então, o verdadeiro conceito de harmonização de Feng Shui é justamente isso. Tá? Você saber qual a energia que você tem na sua casa e você entrar em sintonia com essa energia. E, logicamente, através dos seus atos, através do seu esforço, a probabilidade de sucesso na sua vida, logicamente, é aumentada. Tá? Então, não entre nessa história de que Feng Shui faz tudo. Não entre nessa história de, eu fiz um projeto de Feng Shui e vai dar tudo certo. Porque você fez só um projeto de Feng Shui, você só ficou sabendo da energia da tua casa. Isso se a pessoa te contou. Né? Se a pessoa te contou. Porque se a pessoa não te contou qual é a energia que você tem na tua casa, não adianta de nada. Como eu devo proceder para eu ter um bom relacionamento? Como eu devo proceder para ter uma boa saúde? Como eu devo proceder para ter sucesso? Como eu devo proceder para ser bem visto dentro da empresa, para ser bem visto perante os meus amigos? Tudo isso é o potencial meu aliado ao potencial da casa. Então, a harmonização é isso. Tá? E tem técnicas que são simples. Tem técnicas que são simples. Eu tenho tido resultado só o fato de mudar, de estudar a direção que a pessoa está utilizando na sua casa. Muitas vezes eu mudo a direção que a pessoa dorme, eu tenho resultado em uma semana. Em questão de saúde, por exemplo. Hoje é muito comum as pessoas disserem a minha qualidade de sono não é boa. Lógico, você está dormindo numa direção negativa, a qualidade de sono ela é prejudicada. E vocês sabem que se a qualidade de sono não é boa, a médio prazo você começa a ter efeitos não só físico, mas psicológico. E esse efeito psicológico, ele começa a afetar o seu relacionamento, começa a afetar o teu trabalho, tua capacidade de ganhar dinheiro, seus estudos, etc, etc. Então, a qualidade do sono é importante. E a qualidade de sono, ele vai muito do ambiente que você tem no seu quarto, da atitude que você tem dentro da sua casa e da direção que você está dormindo. Então, é um conjunto de regras. Agora, vamos imaginar que essa pessoa estivesse dormindo numa direção mais 70, que é a direção de relacionamento. E aqui, relacionamento, eu falo no sentido mais amplo. Não só do relacionamento pessoal, mas do relacionamento social. É uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Por exemplo, para quartos jovens e jovens em geral, eu gosto, se possível, de colocar a cama na direção medicinal. Por quê? Porque o jovem, hoje em dia,
Primeiro que os pais não estão presentes 24 horas na vida desse jovem. E o jovem, muitas vezes, ele é influenciado por amigos ou por amigas. O que acontece quando... E muitas vezes esse jovem, ele entra, né, dentro dessa influência para ele ser aceito. Né? Nenhum jovem gostaria de não ser aceito no meio. Tá? Agora, quando eu faço ele dormir numa direção medicinal, o que acontece? Durante a noite que ele estiver descansando, a medicina, essa energia, ela vai limpando o campo energético dessa pessoa. Então vai acontecendo duas coisas, de duas uma. Ou essa pessoa vai passar a se desinteressar por essa turma, ou essa turma não vai se interessar por ele. Isso é uma coisa natural. E muitas vezes, nós temos muitos jovens que começam a entrar por um caminho errado por influência. Por isso que eu gosto muito de colocar, por exemplo, jovens na direção medicinal. Mas essa direção também, ela pode ser utilizada, por exemplo, o dia que você ficar doente. E você precisa de um ponto de restabelecimento. Se eu sei qual é a direção minha medicinal, eu, durante o tempo que eu estiver doente, eu durmo naquela direção. Tá? Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu sou muito difícil de ter resfriado, mas quando começo a ter os sintomas de resfriado, eu já mudo a cama, em 3 dias, passa. Tá? Então, quando você sabe as 4 direções positivas, dependendo da sua necessidade, você dorme. Então, eu até brinco que o ideal era a gente ter uma cama redonda, né? Porque você pode dormir em qualquer posição. E isso também é para os filhos. Isso é também para o esposo, para a esposa. Né? Sem muita complicação. Então, para você aumentar o score de sucesso na sua vida, primeiro, você vai ter que se conhecer, e segundo, conhecer a energia da sua casa. E aliar essas 2 informações e trabalhar. Se esforça. Que eu te garanto que a médio prazo você passa a ter resultado muito mais significativo. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Cristina Cardoso perguntou, não está entendendo como dormir adequadamente. Dormir... Tá. Cristina, dormir... Quando eu estou sentado, o meu chakra, ele recebe energia frontal. Quando eu estou dormindo, tá, é o meu chakra coronário que está nessa posição. Então a energia vem e bate pela minha cabeça. Se eu estiver dormindo numa direção errada, tá, uma direção negativa, além de atrapalhar meu sono, atrapalha a minha vida. Então, dentro de 360 graus, eu tenho vários graus, por exemplo, aqui, olha. Tá? Eu tenho vários graus que são positivos, por exemplo. Essa aqui é positiva, tá vendo? Essa aqui é positiva. Tudo que está em vermelho é positivo. Esse número 3 é o resultado que eu encontrei do ano de nascimento dessa pessoa. Então, nós temos várias posições entre negativas e positivas. Por exemplo, essa pessoa
toda a região norte ela é positiva, tá vendo? Então ela tem duas posições medicinais e uma posição de prosperidade embaixo. Tá? A Esperança está dizendo que vai comprar uma cama redonda, mas você tem que saber, pelo menos, lógico, qual é suas direções positivas ou negativas. Então, eu acho que, começando a tomar certos cuidados, né, principalmente em termos assim de como você se relaciona dentro da sua casa, já é um bom começo. Tá? Não permita que fuma dentro de casa. Não permita que falem palavras pesadas dentro de casa. Não permita que briguem dentro de casa, que discutam dentro de casa. Tá? Quer discutir? Qual o melhor local? É banheiro e quintal. Acabou. Não é? Vocês sabem me dizer, por acaso, qual o ambiente mais pesado dentro de uma casa? Vamos ver se vocês sabem. Onde que está o ambiente mais pesado numa casa? É banheiro, é despensa, lavanderia? Qual o local que vocês acham que é mais pesado dentro de uma casa? Banheiro, tá. Andréia falou que é o banheiro. Quem mais? Boa noite, Janete. Sala, o banheiro, a cozinha, a sala, o banheiro. Então vamos lá. Todas vocês erraram. O local mais pesado de uma casa é o quarto. Por quê? Vamos relembrar um pouquinho o hábito de cada um. Quando você está triste, você vai para onde? Para o quarto. Quando você vai chorar, você vai para onde? Para o quarto. Quando você tiver alguma discussão para ter, você discute onde? No quarto. E o quarto é o último lugar para discussão. Tá? Porque o quarto é o local, é o último local de resguardo que você tem dentro da sua casa. Eu até oriento os clientes, mostrem todo o ambiente da casa, menos o quarto, porque o quarto é muito íntimo. Tá? Você tem que preservar a sua intimidade. E justamente no local mais íntimo é que as pessoas brigam. Então, o quarto é um lugar mais pesado. Tá? Então, tome muito cuidado. Muitas vezes, esse acúmulo energético da memória da casa, ela começa a atrapalhar a sua vida. Então, cada um de vocês, pense há quantos anos vocês moram na sua residência e você nunca fez uma limpeza energética. Tá? Lógico que chega um tempo, né? Chega um tempo que essa energia mesclada de raiva, de tristeza, de melancolia, de depressão, também de alegria. Mas tudo isso misturado, se ela vai chegar num tempo que ela vai afetar a sua vida, não vai. É lógico que vai. Lógico que vai. De uma certa maneira ele vai. Ok?
Então, para você aumentar o score de sucesso da sua vida, depende só de você ter conhecimento do potencial que você tem, do potencial que a sua casa tem, aliar essas duas informações e trabalhar em cima dela. Eu te garanto que a médio prazo você começa a ter resultado. Tá? Você melhora a sua qualidade de vida. Ok? Você começa, você melhora a sua qualidade de vida. Né? Eu estava pensando aqui, se vocês quiserem, se vocês se interessarem, eu posso montar um mini na qual vocês vão me trazer o nome, o primeiro nome, o ano de nascimento de cada morador da casa, vai me fornecer uma planta baixa da casa, tá? Com o endereço tudo, e eu vou orientar vocês a fazer primeiro a limpeza energética, depois toda a correção de direção. Tá? E aí eu tenho uma sala virtual que nós podemos marcar um horário, né? E nós podemos fazer esse curso bem rápido. E depois, para quem quiser, eu posso, por exemplo, fazer um mapa para mostrar para a pessoa quais são os potenciais e o defeito que ela tem. Tá? E dependendo do número de pessoas, né, eu vou cobrar um preço simbólico, tá? E dependendo do número de pessoas, eu monto esse curso para vocês. É um curso de 2 horas no máximo, né, em que eu ensino no geral, vocês vão aprender a fazer toda a direção, inclusive do pessoal da sua casa. Né? E depois, se tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Ok? Então, para quem se interessar, anotem um e-mail, me mande esse e-mail dizendo, olha, eu me interesso pelo curso e eu respondo para vocês. O e-mail é contato@luiscarlosakira.com. Tá? Então, repetindo, contato@luiscarlosakira.com. Ok? Depois, se tiver um número razoável de pessoas, eu coloco esse mini curso no meu site, que é o luiscarlosakira.com, e vocês fazem a inscrição através dela. Tá? Aí vai ter data, vai ter horário, tudo direitinho. Ok? Então, antes de encerrar, eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, tem mais alguma pergunta para fazer? Cristina, pode ser sim. Tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer a presença de todos de vocês. Espero que essa informação tenha servido para que vocês fiquem cientes e não achem que Feng Shui é a pílula dourada da vida, não. Feng Shui é uma técnica de suporte para a sua vida. O que é importante é você. O centro do universo não é a casa, o centro do universo é você. Então, toda a energia positiva tem que ser para você, não para casa. E isso que eu sempre acho que é o grande erro da maioria das escolas de Feng Shui do Ocidente. Eles priorizam a casa, não priorizam o homem. Tá? Enquanto que o Feng Shui chinês, ele prioriza o homem, ele não prioriza a casa. A casa, na verdade, é uma ferramenta para dar apoio para que aquele homem tenha sucesso. Né? E dentro da astrologia chinesa, o que é sucesso? É a pessoa trabalha, com esse trabalho ela ganha dinheiro, ela tem poder,
ela tendo poder, ela tem sustentação. Sustentação seria o quê? As pessoas que apoiam. Então, esses são os 4 pilares de sucesso da astrologia chinesa. Então, você, profissão, capacidade de ganhar dinheiro, poder é conhecimento por aquilo que você faz, você como profissional, você como personalidade, você como caráter e apoio. Você ser conhecido no seu meio, você ser conhecido na sua cidade, né? Isso são os 4 pilares de sucesso da astrologia chinesa. Então, isso para mostrar que o verdadeiro Feng Shui, o autêntico Feng Shui chinês, ele prioriza o homem, não a casa. Ok? Então, pessoal, muito obrigado por enquanto. Né? E outra coisa, outubro, novembro, eu vou fazer a última live do ano, que eu vou falar sobre a previsão do ano que vem, que seria o rato de água Yan. Né? Então, eu vou falar sobre o ano do rato, o que nós podemos esperar do ano do rato, né? Para o ano que vem, e como isso vai repercutir na nossa vida e na nossa casa também. Ok? Então, muito obrigado por enquanto. Agradeço a presença de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.